Economia brasileira, anos 1980, a partir do governo de Tancredo. Com o projeto de lei, elaborado pelo deputado PMDBista Dante de Oliveira para eleições presidenciais diretas, ficando conhecido como Emenda Dante de Oliveira, houve uma grande repercussão por todo o país. Membros do PMDB, PT, PDT, passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Essas manifestações se transformaram no movimento das diretas já. Em janeiro de 1984, cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. 3 meses depois, 1 milhão de cidadãos tomaram o Rio de Janeiro. Algumas semanas depois, cerca de 1,7 milhões de pessoas se mobilizaram em São Paulo. Mesmo diante da enorme pressão para que as eleições diretas fossem oficializadas, os deputados federais não se sensibilizaram. O Brasil manteve o sistema indireto para as eleições presidenciais de 1985. A escolha do presidente da República ficava a cargo do colégio eleitoral, mas, para dar a tal disputa política uma aparência democrática, o governo permitiu que civis concorressem ao pleito. A transição democrática no Brasil foi pacífica e se pautou por um processo de negociação entre as elites, envolvendo acordos para que não houvesse qualquer tipo de punição legal às Forças Armadas, diante de todas as violações dos direitos humanos que foram vítimas os opositores da ditadura. A oposição lançou como candidato o político mineiro Tancredo Neves, pertencente ao PMDB. Com a aliança do PFL com o PMDB, José Sarney foi apresentado como vice-presidente da chapa. Em janeiro de 1985, Tancredo derrota Paulo Maluf. Devido a complicações no estado de saúde de Tancredo, ele nem chegou a tomar posse do cargo. Com sua morte, José Sarney assume o governo. Apesar de alguns estudiosos argumentarem que os militares exerceram certo tipo de tutela sobre o mandato presidencial de Sarney, inúmeras medidas governamentais visaram o fortalecimento das forças democráticas. A emenda constitucional que reestabeleceu eleições diretas para a prefeitura das cidades consideradas como áreas de segurança nacional, o abrandamento das exigências para registro de novos partidos, como PCB e PCdoB, além da convocação de uma nova constituinte, que viria a publicar a Constituição de 1988. Quando Sarney chegou à presidência, a economia estava numa situação extremamente difícil. O déficit orçamentário chegava a 60%. Pesava a dívida externa, que estava na ordem dos 100 bilhões de dólares, representando mais da metade do PIB do país na época. Herdando consequências do esgotamento das políticas econômicas da ditadura militar, o objetivo principal de seu governo foi encontrar soluções para manter uma estabilidade econômica e controlar a inflação, que no começo de seu governo já beirava 235% ao ano. O Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas lançada pelo governo brasileiro no início de 1986. As principais medidas contidas no plano eram congelamento de preços de bens e serviços pelo prazo de 1 ano, isto é, a fixação de todos os preços. O congelamento era fiscalizado por cidadãos que ostentavam orgulhosos botões de fiscal do Sarney, depredavam estabelecimentos que aumentavam preços e chegaram a dar voz de prisão a gerentes de supermercados. Congelamento da taxa de câmbio por 1 ano e reforma monetária, com alteração da unidade do sistema monetário, que passou a denominar-se cruzado, cujo valor correspondia a 1.000 unidades de cruzeiro. Congelamento dos salários pela média de seu valor dos últimos meses e do salário mínimo. Criação de uma espécie de seguro-desemprego para aqueles que fossem dispensados sem justa causa ou em virtude do fechamento de empresas. Os reajustes salariais passaram a ser realizados por um dispositivo chamado gatilho salarial,
ou seguro-inflação, que estabelecia o reajuste automático dos salários sempre que a inflação alcançasse 20%. Inicialmente, o Plano Cruzado teve sucesso, garantindo à população uma melhoria nas condições de vida, e, por outro lado, trazendo popularidade ao presidente, que, além de transformar a população em fiscais de preços, conseguiu uma expressiva vitória eleitoral em 1986. A melhora das condições foi efêmera, pois já nos últimos meses de 1986 havia falta de mercadorias nas prateleiras, empresários conseguiram burlar as tabelas de preços e vender por preço maior, ágio, falta de carne em face da recusa dos pecuaristas em vender pelos preços tabelados. O plano começou a fracassar exatamente devido ao desequilíbrio dos preços relativos da economia. Por não equalizarem o valor presente dos preços, muitos produtores que corrigiam seus preços entre dia 1 a 15 do mês ficaram com o preço tabelado abaixo da rentabilidade desejada, ou até mesmo abaixo do custo de produção, algo que ou inviabilizava a venda dos produtos para o consumo ou levava a uma queda na sua qualidade. Como o congelamento não permitiu o ajuste dos preços sujeitos à sazonalidade, houve um desequilíbrio de preços. E como resultado disso, vieram um desabastecimento de bens e o surgimento de ágio para a compra de produtos escassos, principalmente os que se encontravam na entre-safra, como carne e leite, e de mercados oligopolizados, como automóveis. Além desses fatores, alguns economistas apontam o abono concedido ao salário mínimo e ao funcionalismo público como responsáveis por um aumento do consumo, algo que pressionou ainda mais a demanda, impedida de ser contrabalanceada por um aumento de preços. Frente a esta situação, Sarney foi obrigado a buscar apoio político entre os grupos conservadores do país para a aprovação de novos planos econômicos. Em 1986 foi criado o Plano Cruzado II. Esse plano provocou um aumento excessivo dos preços. Utilizando-se da elevação do IPI, Imposto sobre Produtos Industriais, da correção de preços e tarifas das empresas estatais e da redução de subsídios, restrito ao caso do açúcar, essa política econômica pretendia finalmente atacar o desequilíbrio macroeconômico na sua raiz, transferindo um volume substancial de recursos do setor privado para o setor público, estimado em 4,5% do PIB, e desacelerando o consumo. Foi marcante o aumento dos preços de produtos base, que provocou a ira da população. Assim, os aumentos foram automóveis 80%, cigarros e bebidas 100%, gasolina e álcool 60%, tarifas de energia elétrica 21% e postais e telefônicas 80% e açúcar 25%. A ira popular pelo aumento desses produtos fez com que a popularidade do governo caísse, levando à proliferação das expectativas mais pessimistas nos mercados financeiros. A inflação entra em aceleração incontida mês a mês, ultrapassando 20% ao mês já a partir de abril de 1987, que levou a sucessivos disparos do gatilho salarial, levando a um desequilíbrio macroeconômico. A deteriorização da situação externa pela forte redução das reservas internacionais também foi um importante ingrediente dessa conjuntura. E como medida a esses problemas, Sarney anunciou a moratória dos juros da dívida externa. Como o Plano Cruzado II foi considerado um fiasco quase instantâneo, a última medida a ser tomada foi a troca do ministro da Fazenda para tentar resgatar o apoio nacional e internacional para o governo. Implantado em 16 de junho de 1987, o Plano Bresser possui esse nome devido ao Bresser Pereira, ministro da Fazenda e idealizador do plano. O problema, em 1986, nas palavras do próprio Bresser, era a combinação de excesso de demanda e desequilíbrio de preços relativos. Bresser acreditou que o período anterior de supercrescimento é parte do motivo dos problemas atuais, incluindo a diminuição das reservas em moedas externas.
Logo, era necessária uma medida austera, em médio prazo, mantendo o crescimento de 3 a 3,5%. Bresser Pereira pretendia usar esse discurso como uma plataforma de negociação com os credores do país. Precisamos saber nossa meta de crescimento. Temos que ter meta de redução do déficit público, precisamos de meta sobre o crédito interno líquido, sobre a base monetária. Precisamos de meta sobre tudo isso e metas mensais. Isso é um plano de ajustamento. Qualquer economia deve ter um acompanhamento disso muito bom e deve, em certos momentos, fazer metas um pouco mais restritas. Claro, este plano de ajuste facilita muito o diálogo. Precisamos de uma linguagem comum. Não precisamos necessariamente ter os mesmos objetivos que eles, quer dizer, vou preparar um plano destes que racionaliza a economia brasileira, mas vou estabelecer como fundamental a meta de 3 a 3,5% positiva e ajusto as outras variáveis macroeconômicas a esta meta de crescimento. Bresser sinalizou indiretamente que queria acabar com o gatilho salarial, que deveria haver disciplina nas políticas de estabilização, pois não fazia sentido haver um aumento salarial sem um aumento na produtividade. Isso só geraria mais inflação. Ainda defendia que o Banco Central deveria administrar juros reais positivos, mas os menores possíveis. Em suas palavras, para garantir o financiamento do sistema financeiro, evitar o consumo descontrolado, a formação de estoque, a valorização excessiva de imóveis e a fuga de capitais. Logo, Bresser diferia na política dos salários e na política monetária do governo Sarney, anterior à sua chegada ao Ministério da Fazenda. Havia novamente a expectativa de um novo choque, o congelamento, mas Bresser tinha dúvidas quanto a isso, porque essa é uma medida para acabar com a inflação inercial, mas no momento o que parecia se viver era um tempo de inflação por demanda. Primeiro temos que estabilizar a inflação e reequilibrar o balanço de pagamentos. São os dois objetivos fundamentais. O correto é combinar, na verdade, 3 planos: aquele de crescimento a longo prazo, um de estabilização da inflação e o outro de controle administrativo da inflação, que é a nova solução heróica. A condição fundamental para isso é um razoável equilíbrio de preços relativos e tudo que puder ser feito nesse sentido é bom. Empresários, os culpados, diz o presidente Sarney. Governo, o culpado, replica o presidente do Fiesp. Somando-se a diversas outras pressões, tendia a estreitar sobremaneira o raio de manobra para a execução de uma política econômica coerente e eficaz. Esse foi o contexto em que foi arquitetado o Plano Bresser. O programa contemplava as seguintes medidas: o congelamento de preços por um prazo definido de 90, seguido de uma segunda etapa de flexibilidade de preços, em que os preços seriam liberados no segmento competitivo da economia e mantidos sob controle do CIP, no caso dos setores oligopólicos. Correção dos salários nominais relativos a junho pelo mecanismo do gatilho, aos quais permaneceriam então congelados por 90 dias, seguindo-se a aplicação de uma nova regra de indexação, reajuste mensal fixo durante cada trimestre com base na variação da unidade de referência de preços. A extinção do gatilho salarial deixava um resíduo de magnitude variável, conforme a database da categoria, prevendo-se a sua incorporação aos salários diluídos em 6 parcelas durante a fase de flexibilização. Durante a aplicação do Plano Bresser, muitos perseguiram afirmando que ele estava a promover um arroxo salarial, mas para ele isso nada passava de racionalidade. Primeiro, promovia uma alta nominal dos salários, muito acima da inflação de julho, para depois, dependendo do andar da economia, podendo até existir novos aumentos. Preservação da indexação dos contratos em geral, inclusive no mercado financeiro. Aplicação de um fator de deflação no caso dos contratos com juros pré-fixados realizados no período de 1 de janeiro a 15 de junho e desvalorização cambial de 9,5% acima da correção diária promovida pelo Banco Central, mantido o regime de mini-desvalorizações. Correção prévia de um conjunto de preços estruturalmente atrasados, todos eles relacionados ao desequilíbrio do setor público.
Embora não pudessem dizê-lo em público, não há por que duvidar que as autoridades antecipavam, com o Plano Bresser, reduzir a inflação para algo ao redor de 10% ao mês. Havia outros ingredientes na luta de Bresser, notadamente o déficit público deveria ser reduzido. Bresser conseguiu o que seu antecessor falhou, extinguir o subsídio ao trigo. Uma sinalização de austeridade ganhou forma com o anúncio da suspensão temporária ou abandono de vários projetos do governo, como ferrovias e hidroelétricas. Formulava-se o diagnóstico da crise, centrado na identificação de uma crise fiscal do Estado, impeditiva de uma retomada do investimento. Postulava-se, então, os objetivos fundamentais da redução do déficit público, ano a ano, visando simultaneamente uma progressiva desinflação e a retomada do investimento, e, igualmente, uma acentuada redução das transferências para o exterior. Bresser apontava como condição sine qua non para viabilizar um crescimento sustentado a 6% ao ano o retorno do financiamento externo, num montante equivalente a pelo menos 60% dos juros anuais sobre a dívida externa. A trajetória da economia durante o Plano Bresser foi recessiva. A economia começava o ano de 1988 outra vez sob o acentuado risco de descontrole inflacionário, o que só era reforçado pelo reconhecimento de que os preços públicos prosseguiam ainda muito desalinhados, aguçando a expectativa de um novo congelamento. Mesmo com todas essas medidas, a inflação atingiu o índice alarmante de 366% no acumulado dos 12 meses de 1987. O ministro Bresser Pereira demitiu-se do Ministério da Fazenda em 6 de janeiro de 1988 e foi substituído por Maílson da Nóbrega. O ministro Maílson da Nóbrega criou o Plano Verão em junho de 1989, que decretou um novo congelamento de preços e criou uma nova moeda, o Cruzado Novo. Mas as medidas não foram suficientes para a estabilidade econômica, já que não houve mudanças estruturais na economia. E em março de 1990, a inflação alcançou o recorde de 84,23% ao mês, e um índice acumulado nos 12 meses anteriores de 4.853,90%.